Isso aí, pessoal. Boa tarde para vocês. Dr. David Fontana aqui, mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o MVRV, tá bom? Aqueles que têm dúvida, né? O que seria o MVRV, tá, pessoal? O MVRV, ele nada mais é do que um indicador, né, que traz aí pra gente o valor atual do ativo, com o passado dele, o histórico desse ativo, do que a gente teve de lucros, né, ou perdas realizados, né? Ou seja, ele tem a função de medir o histórico desse ativo com base no preço atual de realização de preço, tá bom? Então eu peguei um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui o Ethereum, que eu acho que fica mais fácil para trazer essa interpretação para vocês, tá? Então, pessoal, ó, eu até tenho umas marcações que eu deixei aqui já, né? Inclusive de outros vídeos que eu já tinha falado que o Ethereum, desde o mês de abril, estava muito sobrevendido, né? Então, olha que interessante. Olha o que a gente tem aqui no indicador MVRV. Nessa zona de preço, né? Quando eu mencionei aqui o Ethereum em meados de abril, olha onde ele estava, né? Nesse caixote aqui. Totalmente indicando também sobrevenda, tá? Isso só havia acontecido pela última vez em meados de 2022, tá? Quando a gente estava em bear market. É isso mesmo. Para quem acompanha o mercado aí lembra, né, do sufoco que foi 2022, né? O bear market foi bem pesado, né? Quedas absurdas, né? E por um longo período, né? Foi aí mais de um ano em bear market, tá? E o Ethereum ficou nessa zona de sobrevenda, tá? E agora, né? Quem comprou, quando a gente estava mencionando aqui, já fez um lucro bom, né? Porque o Ethereum, quando ele estava aqui em abril, vamos pegar aqui o gráfico do Ethereum, mostrar para vocês o preço, né? Olha que interessante. O Ethereum, no mês de abril ali tocou praticamente a zona de preço, que inclusive é um dos gráficos aqui que eu mantive a configuração, que é o que eu tinha feito no vídeo no mês passado. Quando ele estava aqui, eu falei para vocês, olha, ele está extremamente sobrevendido, né? Era uma zona de preço que nós não víamos realmente desde 2022. Então, olha que interessante é o MVRV, né? Justamente em 2022, meados de junho, ele estava realmente numa forte sobrevenda, tá? Então isso indicava, pessoal, que com base no histórico do ativo, que ele já estava um preço extremamente interessante. Quando ele está abaixo de US$ 1.500, considerando não só a análise técnica, mas os próprios fundamentos do Ethereum. E se você acompanha, né, o livro de ordens, o fluxo de entrada e saída de capital, você vê que toda vez que nós estamos abaixo de US$ 1.500, o fluxo dele é muito baixo, né? É até difícil ele se manter a 1.500, US$ 1.600 por muito tempo, tá? Mesmo aqui num bear market, né, que foram ótimas oportunidades de compra, não é uma coisa tão frequente, né? Depois a gente só foi ver isso este ano, né? Depois que ele rompeu aqui em 2023, em novembro, começou a subida, ele não chegou mais à zona abaixo de US$ 2.000, tá? Então, olha que interessante. É justamente nesses momentos que ninguém quer comprar, que tá todo mundo achando que o mundo vai acabar, que se tornam sempre as melhores oportunidades de compra, né? Você vê aí o caixote aqui que a gente vai marcar só para ter uma referência. Olha que interessante, né? Então, quem comprou ele aqui nessa zona está ótimo, está num preço maravilhoso, não só em questão da análise técnica, que já demonstrava pelo RSI, pela linha MACD, que estava em sobrevenda, mas o próprio preço do ativo comparado com todo o histórico dele, tá? Então, é justamente como o pessoal do Wall Street fala, quando você tem que comprar quando dá sangue nas ruas. E justamente essa expressão que eles usam para comprar quando o ativo está barato, tá bom? Então, o MVRV ele vai te ajudar combinado com outros indicadores técnicos, porque eu não recomendo ninguém operar com um único indicador. Você tem que fazer uma soma, né? Usar vários indicadores para aumentar a sua probabilidade de acerto, seu ganho. Porque o mercado de renda variável, seja ações, criptos, não importa. O que vai te ajudar é a probabilidade, né? A matemática que tem que estar a seu favor. Lógico, ela nunca vai ser 100%, mas você vê que a chance de acerto quando você combina elas é extremamente alta, né? A probabilidade do acerto é muito alta.
E isso principalmente para quem mexe com futuros, que tem que pegar os melhores momentos, né, entre fundos e topos para operar. Quem compra no mercado à vista fica um pouco mais tranquilo, né? Porque você vai colocar um dinheiro ali que não é um dinheiro que você vai precisar daqui um mês, 3 meses. Você está colocando justamente para fazer um dinheiro a um prazo maior, às vezes de 6 meses, um ano ou mais, tá? Só que as altcoins, quando você tem esse tipo de chance de oportunidade, igual você viu do Ethereum, e isso aconteceu com outras criptos também, você tem que aproveitar, tá? Porque também é uma chance que dura muito pouco, né? Nós tivemos aí, queira ou não, o mercado deu chance para você comprar barato em março e abril, né? Em abril aqui o Ethereum atingiu o semanal dele fundo, tá? Então, olha que interessante. E aí tem gente que está se perguntando ainda se vai entrar no mercado ou começa a entrar agora. E de fato, ele ainda pode entregar uma alta, né? É esperado, eu acredito tranquilamente que ele chegue aí facilmente ainda esse ano aos US$ 4.000, tá? Se ele vai passar disso, pode passar, se sustenta isso, aí são outras perguntas que a gente depende de fatores macroeconômicos, a gente depende do próprio psicologia do mercado dos investidores, tá? Então, por exemplo, meu preço-alvo para Ethereum sempre, né, considerando o momento macro que nós estamos hoje, o que é previsto para o decorrer do ano, considerando estabilidade política, financeira e tudo mais, eu não me arriscaria a ficar em Ethereum, né, dependendo de como tiver as condições, acima de US$ 4.000. Por quê? Quem comprou ele aqui embaixo não precisa ficar esperando ele valorizar até US$ 8.000, correr um risco desse. Consegue realizar um lucro de uma forma mais tranquila. Agora, quem compra no meio do caminho, né, pega o bonde andando, compra topo, aí a pessoa fica naquela apreensão e querendo que aquele ativo se valorize mais, achando que ele vai valorizar mais 100, 200, 300%. E não, tá? Tudo tem um nível de preço. Então, vocês têm que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas psicológicas do mercado, tá bom, pessoal? Então, o MVRV você vai usar para qualquer cripto combinando, né, com outras análises, tá? Como o RSI, o volume de mercado, mas ele costuma ser um dos fatores mais assim precisos para te ajudar a entender se aquele ativo de fato está extremamente sobrevendido ou se ele está em zona de sobrecompra, tá? Aqui, toda vez que a gente tem essa linha aqui no Ethereum, por exemplo, né, quando ele ultrapassa aqui 1,54, a gente nota que ele começa a indicar que ele está ficando sobrecomprado, tá? E isso aqui sinaliza, às vezes você consegue se antecipar o movimento para você, não digo acertar exatamente o topo, porque você não precisa ficar naquela frenesi tentando adivinhar onde vai ser o topo do ativo. Mas ele já vai te dar uma boa margem para você conseguir interpretar se ele está entrando em zona de sobrecompra combinado com o RSI, tá bom? Então são dois indicadores muito fortes, principalmente no semanal, né, e no diário, que vai ajudar vocês a prever os movimentos do mercado de uma forma mais precisa, tá bom? Lembrando que isso vai servir para qualquer ativo, Ethereum, vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, da DYDX, vai pegar um ativo que está com uma capitalização baixa, um volume muito baixo também. Olha que interessante, né? DYDX também nós temos aí, quando estamos em grande zona de sobrevenda, né? Um ativo muito sobrevendido. E eu até tenho acompanhado um pouco, porque o pessoal desse projeto mantém ele bem ativo, né? Embora, assim como várias e outras milhares de altcoins, todas são relativas, porém, cada uma tem as suas nuances. E eu percebi que os próprios market makers, né, especificamente da DYDX ali que fazem a fabricação ali do preço, né, tentando conduzi-lo para entre altos e baixos, eles dificilmente conseguem, então estão conseguindo passar do preço da DYDX abaixo de 0,50, tá? Então vou pegar aqui um exemplo para vocês aqui da DYDX, vamos colocar aqui o gráfico. Aqui ele já está há algumas semanas aí meio que preso, né, consolidando dentro dessa faixa, né, onde ele tem uma forte resistência aqui próximo a 80, né, 77 mais precisamente, que ele não passa, mas também ele não representou mais grandes ameaças de queda de preço, tá? Então, como a gente pode ver aí, nós temos uma lateralização semanal que já tem durado um certo tempo, tá? E dificilmente
ele vai buscar zonas de preço mais baixas, porque como eu mencionei para vocês, eu tenho acompanhado muito de perto o livro de ordem, comparando ali o fluxo de entrada e saída de capital, que dá para notar que são sempre as mesmas, o mesmo grupo, né, os mesmos market makers ali mexendo no preço. Uma ou outra ordem foi diferente na semana que ele deu esse upside aqui, tá, de 20%, e isso me ajuda, combinado com os outros fatores, né, da análise técnica, a ter um pouco mais de assertividade e ver que de fato é um ativo que ele está numa zona de sobrevenda, tá? E isso aqui é um exemplo que vocês vão poder utilizar para qualquer tipo de ativo, tá bom? Então sempre combinem a MVRV com outros indicadores para você ter posições mais precisas. Mas nunca deixe de olhar o MVRV, principalmente quando a gente começa a ter um maior fluxo de capital com entrada e saída, tá? Porque ele vai ser ali um pilar muito importante para você conseguir prever um possível topo se aproximando, ou um fundo, principalmente se você estiver negociando no mercado à vista, melhor ainda, porque você não vai precisar ficar tentando adivinhar exatamente o fundo, você vai comprar ali um ativo que está em zona de sobrevenda e vai aguardar o mercado, né, ter um respiro, um fôlego para voltar a subir e fazer o lucro. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Fiquem ligados aí, se inscreva no canal e deixa seu like. Um grande abraço para vocês. Bom final de semana.